Ela é jornalista, escritora, apresentadora, mulher de muitos talentos, Cris Campos. Converso com ela na Ipatintas Nobre, no Jardim Panorama. Cris, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber sobre o seu trabalho com decoração. Você é dona de um blog, você também é bem ativa nas redes sociais. E uma coisa que é muito interessante é sobre a relação entre uma casa acinzentada e uma vida acinzentada. O quanto que as cores influenciam no humor das pessoas, além do que as pessoas podem imaginar. Bom, eu sou bem suspeita para falar. Eu tenho o blog Casa da Cris, né, fazendo as apresentações faz 15 anos. Foi um dos blogs pioneiros nessa área de casa e decoração. Eu sou jornalista de formação, mas quase fui arquiteta. Então eu tenho uma paixão muito especial por esse universo doméstico. E eu comecei a me apaixonar pelas cores justamente quando eu comecei a pintar a minha própria casa. Que eu percebi que cada fase da vida tinha uma cartela de cores diferentes. Então eu acho que a cor, ela tem toda a relação, assim. E quando eu falo toda a relação com o humor das pessoas. Porque quando a gente adiciona cor, a gente adiciona uma sensação no ambiente. Porque toda vez que a gente está em contato com uma determinada cor, seja na nossa roupa, seja na nossa casa, a gente é influenciado por algum sentimento, por alguma lembrança que a gente tem. Então a cor, se você souber escolher o tom certo para a fase da sua vida, ela pode sim adicionar muito bom humor na sua vida. E você está em Ipatinga com uma palestra. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa palestra. Ela vai contar com a presença de muitos arquitetos e profissionais, né, que circundam essa área. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os assuntos que você vai abordar nessa palestra para o nosso público. Eu vou falar basicamente de como adicionar mais cor na nossa vida, porque essa palestra ela começou há um ano. Eu estou fazendo esse tour pelo Brasil junto com a Souvenir e eu sempre falo para arquitetos. E eu começo já a palestra falando que é uma conversa entre amigos, porque o arquiteto ele tem uma relação com o cliente. Então nessa palestra eu vou dar mais argumentos para ele conseguir levantar esse assunto da cor nos projetos, porque pelo que eu pesquisei, quando eu comecei a fazer essa palestra junto com a Souvenir, a grande dificuldade era o medo que as pessoas têm de adicionar cor em casa. Então as pessoas ficam muito com medo de errar, com medo de enjoar da cor. Então essa palestra ela tem muitos argumentos para as pessoas perderem o medo e para os arquitetos conseguirem discutir isso de uma maneira mais interessante com seus clientes e também aplicar, por que não, as liçõezinhas e as conversas todas que a gente tem sobre cor nas suas próprias casas. Você é escritora, é jornalista, você é dona de um blog, você atua em várias plataformas diferentes. E a maneira como você produz conteúdo passa uma impressão de leveza e de um estilo de vida descomplicado. Qual é a mensagem que você quer passar para o público através das coisas que você produz? Olha, desde o princípio, como você falou, eu circulei por várias plataformas, né? Eu comecei com o site, não tinha nem a ferramenta blog há 15 anos. Aí eu migrei para o formato blog. Hoje a gente tem as redes sociais, a minha principal porta de entrada é o Instagram, né? Que eu acho que é uma ótima porta de entrada, é uma ferramenta muito boa de trabalhar. E desde o princípio, eu fui para os livros, eu tenho 5 livros publicados, 4 só sobre casa. É, tive passagens por alguns programas de TV, o último foi o Decora, né, o mais recente. E em todos esses meus trabalhos, eu quis passar e quero ainda a mensagem de que qualquer pessoa pode ter uma casa que combine com o seu estilo de vida, independente de questão financeira, independente do tamanho da casa que more. Eu acho que quando a gente se conhece, fica muito mais fácil a gente trazer um pouco da nossa personalidade para o ambiente que a gente mora. E isso é muito positivo. Então essa informalidade toda
é justamente para mostrar um pouco de como eu lido com esse assunto na minha própria casa. Então, no meu Instagram, no blog, você vai ver muitas coisas que são, eu costumo falar que é bem ela em casa, né? É uma maneira que eu encontrei de aproximar o meu público e trazer ele um pouco, olha, é possível, olha, dá para fazer. Dá para, com um pouco de criatividade, mudar isso, com um pouco de cor, mudar aquilo. Então, é possível você viver numa casa que tenha muito mais conexão com os seus desejos, e isso é muito mais fácil do que a gente imagina. Você escreveu alguns livros e a maioria deles trata sobre esses assuntos, né, referentes à decoração, referentes a esse estilo de vida colorido. Mas um livro me chamou a atenção, que é o Assim Te Conquistei, que é um trabalho um pouco diferente da maioria do que você faz. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse livro e eu queria saber também se você conseguiu detectar algum padrão dentro das histórias que você ouviu e trouxe para o livro. Esse livro ele foi uma exceção no meio do caminho, porque eu sou jornalista, então, na realidade, eu posso escrever sobre qualquer assunto. Eu adoro contar histórias, adoro escrever. E esse convite partiu de uma editora que tinha curtido os meus livros sobre casa, gostou do meu jeito de escrever, e eles me convidaram para fazer um livro de histórias de amor. Falou, bom, já que você é jornalista, você pode entrevistar as pessoas. E eu sempre tive um olhar muito amoroso para todos os meus trabalhos. Então, quando me deram um livro de histórias de amor para escrever, foi assim, um bolo de chocolate na minha frente, né? E desse livro eu tirei várias coisas interessantes para a minha própria vida, porque eu entrevistei casais famosos, eu entrevistei casais anônimos, eu entrevistei casais muito jovens, casais bem velhinhos. Alguns dos personagens morreram, alguns se separaram, muitos continuam juntos até hoje. Então, na realidade, esse livro ele tem 25 histórias de amor. E o que dá para perceber é que, lembrando dessa história, já faz um tempo, né, esse livro, é que cada história realmente é muito particular e que de cada uma delas a gente sempre vai tirar alguma coisa para as nossas próprias histórias. Porque foi um livro assim que a cada entrevista que eu fazia, eu tinha um olhar diferente, acendia uma luzinha, então é muito legal. Tem uma das histórias que é muito preciosa para mim, que é a história dos meus avós, que tem uma história de amor linda. Foi a única história que eu já conhecia os personagens, apesar de não conhecer a história, eu tive que entrevistar a minha avó e pela primeira vez ela contou a história com todos os detalhes. Meu avô já tinha falecido. E, enfim, essa é a minha história favorita do livro, mas histórias de amor, né? Quem não... Todo mundo precisa, né? E deseja. Davidson, agora conta pra gente sobre essa iniciativa de trazer uma palestrante aqui para a região e o quanto que isso agrega para a loja de uma maneira geral e também para a comunidade, para o Vale do Aço, para os profissionais envolvidos. Então, fala para a gente um pouco sobre essa iniciativa. Nós começamos o ano passado, trouxemos uma palestrante para trazer novas tendências de produtos novos e lançamento da Souvenir. E esse ano, junto com a Souvenir, decidimos trazer mais uma palestrante, que isso vem a trazer conhecimento, lançamentos, como eu disse, né, e tendências para o mercado. Obrigado, Davidson. E você já sabe, Portal Mais VIP é notícias para quem quer mais.